Olá, desenhadores e desenhadoras! Estamos de volta para a aula de croquis e ilustração. Continuaremos com a temática da figura humana. Se você percebe seu desenho paradão, bem bidimensional, sem dinâmica, a aula é essa. Então pegue seu material e vamos para a aula de hoje, sobre linha do movimento. Antes de iniciarmos no assunto de linha de movimento, vamos recapitular o que a gente viu na aula passada. Dividimos então, fizemos um esquema de 7 cabeças e meia, também fizemos de 8, tá vendo? Cabeças e meia, mas recapitulando aqui os de 7 cabeças e meia, né? Ou seja, a cabeça segue como referência de unidade de medida. Isso é para iniciar o desenho. Para quem nunca desenhou, então isso aqui é uma mão na roda. Mas isso significa que a gente vai ficar sempre fazendo dessa forma? Não. A gente vai mudar um pouco, a gente vai interiorizar cada posição dessa aqui é o seio. Os mamilos vêm aqui nessa segunda linha, terceira linha. Aqui o umbigo, aqui a cintura, como vocês estão vendo. Eu vou fazer agora a de perfil para vocês verem o esquema em perfil, que segue exatamente todas essas medidas, a distribuição dessas partes do corpo humano como proporção mesmo. Dedique sempre um tempo para você desenhar. É sempre muito importante você repetir várias vezes o desenho. E você não precisa de muita coisa, basta um lápis e um papel e é o suficiente. Como diz Edith Derdick, é a arte do mínimo. Então desenho é a arte do mínimo. Esse exercício é importante para que vocês possam fazer um desenho mais equilibrado e harmonioso, não ficar uma perna maior que a outra. Buscar uma harmonia na distribuição das partes do corpo humano. Um desenho em perfil para você ver que segue o mesmo padrão das mesmas medidas, as mesmas direções, tá? Isso aqui varia muito. Se você for colocar um corpo com bastante massa muscular, ou bastante massa de gordura, ou bastante gordura, né? Então aí você vai distribuindo também. É só você identificar onde está cada articulação, né, do corpo humano. Vou botar uma outra perninha aqui também. Pronto, aqui está um desenho em perfil, daquele mesmo modelo ali que eu fiz na aula anterior, tá? Somente para a gente entender. Agora vamos pensar agora em movimento, tá? Muitas vezes a gente desenha e o nosso desenho fica muito estático, meio paradão. Então a gente precisa dar uma linha de movimento. Essa é a linha do movimento. Eu vou fazer aqui, ó, uma pessoa, desenho de uma mulher também, seguindo essas mesmas medidas proporcionais, tá? Essas razões. E aí eu vou colocar agora este movimento que eu acabei fazendo aqui, tipo um S. Observe que o ombro ele inclina, ele dá essa inclinação do ombro. Eu vou respeitar também aqui os mamilos nessa direção, mas só que ela dá essa inclinação, tá vendo? Então você vai colocar esse movimento e vai inclinar assim como você inclinou nessa linha de movimento. Então essa aula de hoje é mais para vocês perceberem que é interessante a gente criar uma linha de movimento para determinar aquela posição, aquela pose que o nosso modelo está pousando, ou que a gente quer, na verdade, que ele fique, né? Vou passar aqui uma linha preta para a gente cobrir essas linhas laranjas que foram somente para o esquema, né? E agora eu vou passar uma linha preta aqui para a gente começar a definir basicamente o nosso modelo, o nosso desenho aqui, os mamilos. Observe que um está um pouco mais acima do que o outro, exatamente por conta deste movimento que a gente determinou aqui. Então aí você já começa a dar uma certa dinâmica no desenho que você está fazendo. Ele não fica paradão, estático como aqueles dois primeiros ali. Ele tem agora movimentos, né? Isso é fundamental para quem está desenhando, para que o seu desenho não fique um desenho monótono, fique um desenho sem graça, sem vida, mas que ele mostre, mesmo que sendo um desenho, que todo desenho é bidimensional, mas ele deixa uma ideia de que há uma certa dinâmica, um certo movimento no que você está propondo. Exatamente isso se dá pela linha de movimento que a gente está criando, que a gente está aprendendo a fazer aqui agora. Beleza? Pratiquem bastante. Isso aqui não pratique só uma vez não, pratiquem várias vezes.
Vou pegar agora um modelo como referência para a gente entender isso. Aqui, essa imagem é do site Unsplash, que ele tem várias imagens interessantes. Aí eu peguei esse daqui, que é de uma bailarina, e é legal que a gente determina uma linha bem solta. Faça uma linha bem solta, olhando o movimento daquele modelo. Tá vendo aqui as pernas, os braços, ele tem que deixar esse movimento. Então isso aqui são as linhas que vão me guiar. Vou fazer um esquema, ó, botando a cabeça que está voltada para cima. Observe que existe uma inclinação mais ou menos assim. A caixa torácica sofre essa distorção, essa inclinação. A perna também. Aqui o joelho. Observe que eu estou respeitando aquelas mesmas medidas de proporção, tá vendo? Esta perna esquerda até que parece ser um pouco maior do que a outra, mas observe que é uma questão de posição, de alongamento, porque a região direita da modelo está bem alongada verticalmente. Aqui segue as proporções dos braços, do antebraço, aquilo mesmo que a gente já aprendeu. Sendo interessante também, temos um pouquinho de noção de anatomia. Vou deixar para fazer uma outra aula sobre isso. Aproveite e deixe nos comentários o que você gostaria de ver no canal. Este retorno também é sempre muito bem-vindo para sabermos se estas aulas estão sendo úteis mesmo para vocês. O que desejamos é melhorar sempre esse canal, né? E a sua opinião é importante para isso. Mas é interessante a gente pegar esses modelos para a gente interiorizar mesmo essas linhas de movimento, para a gente entender e dar mais vida ao nosso desenho. Observe aqui, mesmas proporções. Essa parte é bem alongada, nessa parte direita aqui da modelo, da bailarina. Ela está por detrás, ela tem aqui sobre ela a saia. Observe que é sempre interessante você fazer bem o corpo nu. Depois você vai colocando a roupa somente para você entender a estrutura. Opa, aqui eu coloquei um pouco mais para a direita, estou corrigindo aqui. Você vai ver algumas imperfeições, isso é normal. Mas é interessante que você pratique bastante, muito mesmo. Bom, onde está a linha laranja, você sabe que vai ser seu lápis, aqui ó, a direção ó, da panturrilha, tá vendo? É bem alongado, e aqui o pezinho da bailarina. Certo? Então, voltando a falar a respeito da estrutura no corpo nu, é interessante. Depois você coloca a roupa, como eu estou fazendo agora, tá vendo? Beleza, esse aqui é a bailarina. Vamos passar para outro modelo? Esse aqui é um pouco mais arrojado. É um movimento mais radical, lógico, o cara no skate, né? Mas aí você pega o seu lápis e pode levar até a inclinação do braço, ó, o movimento, aí você já define com a inclinação. Você pode colocar o seu lápis na própria imagem e vai vendo essa inclinação. Eu vou fazer aqui um desenho bem riscado, para a gente ver que a gente pode fazer tudo isso aqui sem usar borracha, tá? Vamos tentar fazer sem usar borracha. Vocês vão ver que eu vou errando e vou corrigindo nos próprios riscos. Bom, essa aqui é a linha de movimento. Agora você vai colocar aqui a cabeça, o braço direito. Aí depois você vai corrigindo o que você achar que está desproporcional. Aqui ó, o antebraço, o braço, tá vendo? A munheca, o punho, a mão, aqui também, o outro braço. É sempre bom você fazer esse esquema, né, para você entender o movimento do corpo, onde é que estão distribuídos. Observe que aqui é um pouco mais horizontal, eu coloquei muito para cima. Aqui é o tronco, aqui o joelho, tá vendo? A perna ela vem um pouco mais assim, tá vendo? Não é? O joelho é mais para baixo. Aqui o pé. Tá vendo? A articulação também do tornozelo, que vai ficar bem aqui. Bom, esse skate também tá um pouco tá diferente, né? Mas a gente vai corrigindo. A gente geralmente tem uma séria tendência em buscar sempre os detalhes, né, do desenho. Eu vou pedir para vocês esquecerem um pouco isso. Vamos tentar fazer um todo nesses exercícios,
seria interessante que você não focasse muito nos detalhes. Tente pegar o máximo do todo do desenho, rabiscar bastante mesmo, assim mesmo. Definindo o esqueleto, né, as dimensões. Aqui, ó, o joelho direito, essa inclinação aqui do quadril, aqui o pé, ele fica um pouco maior, aqui ó, é um pouco mais para baixo. Você viu que eu iniciei colocando muito para cima, né, essa perna esquerda, mas não, ela é bem mais horizontal do que eu estou desenhando. Aí você vai corrigindo. Isso é interessante, você ir fazendo, sentindo, corrigindo, mas o primeiro passo mesmo é fazer a linha de movimento, que você define exatamente o movimento do seu modelo. Vamos aqui fazer a roupa, o moletom, né, o drapeamento mesmo, ele enche um pouco mais. Beleza, vamos lá. E sigam! Mas se você não quiser fazer um desenho assim muito riscado, tudo bem, depois você passa limpo. Você pega uma outra folha, um outro papel e já sabe o movimento e passa limpo. É importante que você faça isso inúmeras vezes. Pegue várias folhas de papel e comece a fazer esse exercício, que é fundamental para você ter, na verdade, um repertório de movimentos mesmo. Para de repente, quando você quiser fazer de imaginação, você já tem muita coisa já na sua cabeça, porque você já fez vários movimentos, entende? Já sabe exatamente como é que funciona as articulações, as dobras do corpo humano, e por aí vai. É muito legal você ter esse repertório. Vou fazer a última pose aqui da aula, mas vocês podem fazer muito mais, tá? Aqui é uma pose mais natural, mais tranquila. A gente está vendo aqui os braços dobrados, não estão mais estendidos como antes, mas assim, a cabeça ela está olhando um pouco mais para baixo. Observe que o ombro também ele tem essa inclinação. Eu já estou fazendo aqui um esquema sem aquela linha completa, mas eu já estou levando, né, exatamente as dobras, as proporções, né, intuitivamente também, ó, olhando, mais como uma observação, mas eu respeito sempre a pose e a direção de cada linha, de cada membro do corpo humano. Aqui os braços, eu já sei que aqui os ombros, e aí eu vou colocando exatamente como eu estou observando a direção de cada linha. Pronto, é o meu esqueleto aqui, o meu esquema. Já você vê que eu já estou saindo um pouco mais daquele esquema inicial da aula anterior, das 7 cabeças e meias, né? Vocês observem que já está mais fluido. Isso, quanto mais você desenhar, você mais vai se desvencilhando um pouco daquele esquema, e porque você já vai estar com tudo bem interiorizado, sabe? Todas essas posições, essas distribuições, você já vai conhecer cada uma delas. É praticando que quanto mais a gente pratica, mais a gente vai adquirindo domínio, né? Nessa distribuição de proporção, que é fundamental para a gente deixar um desenho harmonioso, né? Bom, aqui você começa sempre fazendo um esqueleto para depois fazer a roupa. Agora eu vou fazer aqui a roupa. E é isso, gente. Beleza. Vou terminar aqui. Então é isso, pessoal. O lance é para praticar mesmo. Pratique bastante, gaste tempo, papel, né? Pegue um papel mais barato e comece a fazer várias coisas o mais rápido possível também. E é isso. E aí, gostou da aula? Ela te serviu? Então dê seu joinha e deixe seus comentários. E até a próxima aula, na qual continuaremos falando sobre o desenho da figura humana. Até lá!